Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos analisar o período conhecido como 300 e 400. Ele se dá dentro do Renascimento Cultural, que nós já vimos em aulas passadas. O tema da nossa aula de hoje são as fases do Renascimento Científico e Cultural, que são 3: 300, 400, 500. E nós vamos analisar hoje dois deles, o 300 e o 400. O 300 ele se deu dentro do século XIV, certo? Nos primeiros séculos do Renascimento Cultural. Ele teve sua origem na região da Península Itálica, na cidade de Florença, assim como todo o pensamento renascentista. Esse pensamento, esse movimento do Renascimento, ele se deveu, relembrando o assunto da aula passada, a 3 fatores: o desenvolvimento comercial, o grande comércio que existia na região da Península Itálica com a Europa e a região do Oriente. E a grande urbanização das cidades italianas fez com que muitas pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade trabalhar com o comércio. Isso fez com que a Itália crescesse e se desenvolvesse naquele período, permitindo a criação do movimento renascentista. E, por último, a existência de diversas famílias que investiam na produção artística. Essas famílias eram chamadas, então, de mecenas, investidores da arte renascentista. Com isso, as cidades italianas cresceram naquele período, se tornando as cidades mais ricas e importantes de toda a Europa. Características centrais do 300, havia uma grande influência da religião católica ainda, era um período conhecido como de transição entre o período medieval, de influência da Igreja Católica, para o período moderno, de influência do pensamento científico. Então, nas suas obras, nas obras do período 300, ainda era muito comum você ver a presença de elementos da religião católica, elementos da cultura greco-romana que estava crescendo naquele período, como, por exemplo, pinturas sobre a vida de Jesus, obras falando sobre a religião católica e etc. Outro fator importante do período 300 foi a adoção do idioma italiano. Muitas obras, então, livros, ainda eram publicados apenas em latim. Com o período 300, várias obras, então, foram publicadas em italiano. Uma delas foi a obra de Dante, chamada A Divina Comédia, onde Dante analisa como era o inferno, o purgatório e o paraíso nas visões da Igreja Católica, na visão da religião católica. É uma obra muito famosa, uma das mais famosas dele, nela é possível você imaginar como era o inferno para os católicos. E essa pintura, ela representa um pouco dessa visão de Dante sobre esses elementos da Igreja Católica. A arte do século XIV representava um momento de transição da arte do período medieval e moderno. Lembrando que o período 300 havia ainda essa mescla de influências. Tanto a mescla do pensamento científico, do resgate da cultura greco-romana, mas também havia uma presença da temática religiosa. Um dos exemplos que a gente pode trazer aqui é a arte do triptíco, que é um conjunto de 3 pinturas que formam um grande quadro. Isso era muito comum nos vitrais das igrejas, onde os artistas pintavam três vitrais juntos, onde eles três vitrais, que cada um tinha uma pintura diferente, mas juntando os 3 formavam uma grande pintura. O uso do naturalismo, da presença da natureza nas obras, também começou a ser colocado naquele momento. Aqui é um exemplo de tríptico, onde você tem 3 vitrais, que separados são 3 momentos da Paixão de Cristo, 3 momentos diferentes, mas juntos formam um grande quadro, e era muito comum ver esses vitrais em igrejas. O período 400, ele teve
um maior amadurecimento do humanismo e do antropocentrismo, né, da valorização do homem, da valorização do pensamento científico, em detrimento, né, em prejuízo da fé. Eles valorizavam mais a razão, a ciência, do que o pensamento da igreja. Atrelado a isso, houve também uma grande busca, né, histórica de obras clássicas nas bibliotecas. Né? Houve uma valorização dos escritos e de livros, né, de pensadores gregos e romanos, e esses livros e escritos começaram então a ser espalhados na Europa dentro das bibliotecas. A retomada de territórios árabes na Península Ibérica por parte dos cristãos. Como a gente já viu no capítulo 1 do livro de vocês, né, houve uma região da Espanha, o sul da Espanha, ele foi controlado por árabes durante muito tempo. E dentro do período 400, no século XV, essa região da Espanha, ela foi reconquistada pelos europeus e com isso muito da cultura árabe foi absorvido pelos europeus, né? As bibliotecas, os escritos, toda a ciência que os árabes tinham no sul da Espanha, ela foi absorvida pelos europeus e mesclada com esse pensamento greco-romano. E aí fez surgir um grande boom na produção científica e cultural dentro do Renascimento. Como eu disse para vocês antes, né, com a retomada do sul da Espanha, muito da cultura árabe, né, muito do pensamento científico árabe, foi absorvido pelos europeus. E com isso, né, ele foi mesclado, houve uma mistura cultural com os pensamentos dos gregos e romanos que estavam sendo resgatados naquele período. E com isso, vai fazer com que surja uma nova classe de pensamentos científicos, né, por parte de estudiosos daquela época, que misturaram, né, um pouco do conhecimento árabe com o conhecimento greco-romano. E isso fez surgir vários pensadores nas áreas da filosofia, da matemática e da medicina. Atrelado a isso também, dentro do período do 400, houve a expansão da ideia renascentista. Ela saiu da Itália e migrou para outros países da Europa, como por exemplo os Países Baixos, a Espanha, Portugal, França, Alemanha, etc. Com esse resgate da cultura greco-romana, várias obras então daquele período começaram então a valorizar esse pensamento dos gregos e romanos. Né? Eles idolatravam os gregos, principalmente, né? Os pensadores gregos, e o poder e a produção cultural que existia dentro do período romano. Outras características que podemos colocar dentro do período 400 foi a construção de bibliotecas. Né? Naquele período, a publicação de livros estava crescendo, né? Tanto de artistas, de pensadores contemporâneos daquele período, mas também de pensadores gregos e romanos que estavam sendo resgatados e traduzidos para o italiano, para o alemão, para o português, o espanhol. E com isso, houve um grande crescimento de construções de biblioteca na Europa, por toda a Europa. Né? Essas bibliotecas então guardavam esses livros, né? E qualquer pessoa poderia ir lá ler e absorver essa cultura greco-romana para si. Além disso, houve um aprofundamento dos estudos do latim. A maioria das obras que foram resgatadas dos gregos e romanos eram obras em latim. E aí, com os estudos em latim, né, esses estudiosos da época conseguiam traduzir aqueles escritos antigos para a língua moderna, para o italiano, para o espanhol e etc. Também o uso da arqueologia cresceu naquele período, né? E é graças à arqueologia que os europeus conseguiram, que os renascentistas conseguiram resgatar essa produção cultural, principalmente na região de Roma e em outras regiões da Europa. As bibliotecas então cresceram muito naquele período, de tamanho, principalmente de tamanho e de quantidade, né? Elas se espalharam por toda a Europa, nas grandes cidades, e começaram a ser um elemento comum dentro do cotidiano dos europeus. Por último, finalizando a aula,
esse financiamento dos mecenas, né, se deve ao crescimento da classe de comerciantes, né, aqueles comerciantes que eu falei anteriormente, que eles financiavam as obras dos artistas. E esses comerciantes eram chamados de mecenas. Dentro da classe dos comerciantes, que era chamada de burguesia, havia uma divisão entre eles, que era chamada alta burguesia, que eram os chamados mecenas, né, os grandes comerciantes que tinham um grande investimento, que tinham uma grande quantidade de dinheiro para investir na produção de obras artísticas, né, por exemplo, obras de Da Vinci, Michelangelo. E a baixa burguesia eram pequenos comerciantes que não tinham condições de investir em obras artísticas. Então, naquele período, surgiu um outro movimento artístico chamado arte gótica, que era financiado então por essa baixa burguesia e era uma crítica ao pensamento renascentista. Um dos maiores exemplos de arte gótica que nós temos são catedrais que existiram por toda a Europa naquele período. A mais famosa delas é a Catedral de Notre Dame, que fica em Paris, na França. Era a maior expressão de arte gótica que nós temos atualmente. Finalizando a aula de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o período do 300 e o período do 400. Até a próxima aula.